Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Satisfação imensa poder contar com a sua audiência, a sua paciência. Eu sou o Fábio e estou aqui mais uma vez para poder contribuir com você em mais uma explanação do texto da Escritura Sagrada. A gente faz uma pregação expositiva aqui. Estamos há mais de 5 anos pregando a Palavra de Deus através da World Wide Wide e da rede mundial de computadores. E é bênção demais como Deus tem trabalhado, alcançado vidas em cerca de 96 países. Pessoas têm feito seu devocional através desses estudos que são feitos capítulo por capítulo da Bíblia Sagrada. E aí você encontra na Amazon Music, no YouTube Studios, Spotify, Deezer, OneRepublic, Apple Podcasts e em tantos outros distribuidores de podcasts, esse trabalho pioneiro de explanação do texto sagrado, todo o texto e contexto, uma exegese clara e objetiva para você aprender mais da palavra de Deus a um custo zero, à distância de um toque aí no seu celular, para você aprender mais da palavra de Deus. Hoje, Romanos capítulo 3, parte 4, vamos encerrar o capítulo 3 hoje, 12ª temporada, 12º livro da Bíblia que a gente está fazendo. Você encontra todos os outros aí disponíveis para você ouvir, estudar, compartilhar, enfim, que Deus abençoe. Vamos lá? Chega de introdução. Uma solução para uma necessidade universal. Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Compare, meus queridos, os melhores homens com o exemplo dado pelo Salvador de amor a Deus e ao próximo, e de conformidade com o padrão mais alto discernível. Ora, a menos que seja perfeito, o homem não pode reivindicar absolvição no tribunal do julgamento. A perfeição, ela é maculada se uma única característica for distorcida ou se um membro estiver ausente ou fraco. Isso não significa que todos os homens sejam igualmente pecadores, que não haja graus de enormidade, que todos estejam distantes do reino de Deus. Mas significa que, sem exceção, todos falham no exame que a justiça divina institui. Embora alguns tenham mais marcas do que outros, deixados por si mesmos, todos os homens se afogariam no mar de sua iniquidade. Embora alguns estejam mais próximos da superfície do que seus semelhantes. Meus queridos, a incompreensão dessa verdade, ela causou danos graves às mentes sensíveis, que se angustiam por não terem a mesma consciência da terrível transgressão sentida por malfeitores notórios. Não precisamos avaliar o grau de contrição necessário. Basta que o coração se volte humildemente para Deus em busca de perdão. Assim, o Evangelho, ele não lisonjeia os homens. Mensagens reconfortantes podem confortar por um tempo, até que o despertar chegue. Então nós percebemos que de nada adianta estar em uma cabine ricamente decorada se o navio está afundando. Revelar o verdadeiro estado é o prelúdio necessário para a reforma. Há uma retidão nas afirmações do Evangelho que, com uma profunda sondagem do bisturi do cirurgião, fere para curar completamente.
Ai de nós, que a doença do pecado ela produz a letargia com tanta frequência nos enfermos. Eles não sentem necessidade de um médico. Noções diminutas e frouxas de pecado, elas diminuem nossa percepção da necessidade de expiação. Deixamos de discernir uma rebelião contra o governo de Deus e uma ofensa contra o universo moral. Nós tratamos isso como se dissesse respeito apenas a nós e aos nossos vizinhos. Nenhuma aspersão de água de rosas pode purificar o mal. Ele só pode ser purificado pelo sangue do Cordeiro. Não há distinção quanto aos meios de salvação. A justificação vem em todos os casos como um dom, não como um prêmio descoberto ou conquistado. Ser justificado gratuitamente. Parte da influência benéfica do Evangelho é o golpe que ele desfere nas noções humanas de merecimento. E o orgulho é um dos principais obstáculos ao enriquecimento por este dom de Deus. Para todos os homens, a bondade de Deus é a fonte de sua salvação. Deus primeiro amou e buscou o pecador e não o contrário. Sua graça é a fonte da redenção. O mesmo método divino de libertação ele é empregado para todos, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Há apenas um caminho para o Pai. Quer os homens o trilhem consciente ou inconscientemente do Evangelho. Na expectativa judaica ou na compreensão cristã, a única expiação pode cobrir toda transgressão. O mesmo modo humano de entrada no reino está aberto a todos, ou seja, pela fé. Fraqueza, ignorância e degradação não podem ser alegadas como obstáculos à salvação. O estudo do filósofo não está mais próximo do céu do que a cabana do artesão. A capacidade de confiar é inerente a todos. O remédio, portanto, não está distante do alcance de nenhum membro da raça humana enferma pelo pecado. Aqui no versículo 27 ao 31 do capítulo 3, que a gente poderia usar em concordância com Tiago 2,24, que nos fala sobre fé e obras. E essa é uma das fontes mais frutíferas de discussão e contenda entre os cristãos, que tem sido selecionar passagens específicas das Escrituras e construir doutrinas sobre elas, sem considerar o que outras passagens das Escrituras possam dizer sobre o mesmo assunto. A verdade ela é multifacetada. Duas visões que parecem contraditórias, aqui em Romanos 3, 27 ao 31 e Tiago 2, 24, que pode haver um elemento de verdade, certamente há em ambas. E podem ser, na nossa concepção, faces diferentes da mesma verdade e não contraditórias. Porque as declarações de Paulo e Tiago sobre o tema da justificação são bem claros para a gente. À primeira vista parecem contraditórias, mas na realidade são duas faces da mesma grande verdade. E essa grande verdade é a justificação por Jesus Cristo. Um lado dessa verdade se encontra nas palavras de Paulo: o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, verso 28. Ou seja, a fé em Jesus Cristo é suficiente para justificar o homem aos olhos de Deus. Isso é muito verdade. Diz Tiago: mas asseguremo-nos de que temos uma fé verdadeira, não a fé verdadeira se não for acompanhada de obras. Assim Tiago apresenta seu ponto de vista. Vedes, pois, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. É o exagero dessa última verdade que divide principalmente a Igreja Católica Romana e a Igreja Protestante como um todo. Esse exagero foi a origem imediata da Reforma. Em vez de ensinar os homens a depositarem sua fé em Cristo, a Igreja de Roma os ensinava a depositar sua confiança em suas próprias boas obras. Mas veja,
pela realização de certas penitências, mortificações, acumulava-se mérito para eles no céu, pelo pagamento de certas quantias em dinheiro, obtinha-se absolvição de pecados passados. Claramente isso estava muito longe do ensinamento das Escrituras. Então Martinho Lutero se levanta, com palavras que logo ecoam por toda a Europa, e proclama a doutrina da justificação pela fé. Era hora de frear o avanço do erro, de ensinar os homens a depositarem suas esperanças de salvação não mais num sacerdote, em obras de mérito ou em somas de dinheiro, mas no Senhor Jesus Cristo. Mas veja, por outro lado, a doutrina da justificação pela fé ela tem sido tão enfatizada que muitas vezes ocorre negligência quanto às boas obras. Esse erro não foi cometido por nenhuma igreja protestante como um todo, pelo menos em seus ensinamentos formais, pois todas as igrejas reformadas insistiram na necessidade de boas obras, de uma vida santa como evidência e fruto da verdadeira fé. Mas às vezes houve uma tensão excessiva às crenças combinada com uma negligência excessiva da prática. E é fato conhecido que muitas vezes as pessoas mais dogmáticas em sua afirmação de certas doutrinas e mais ferozes em sua denúncia daqueles que divergem delas estão entre as mais irreligiosas e ímpias de suas igrejas. Para eles a crença é tudo. A prática não importa. Mas isso não é cristianismo. Acreditar em certas doutrinas não é verdadeira fé. Se a vida não for transformada, pouco importa no que acreditamos. Quando um homem diz que crê em Cristo, ou seja, que crê em certas doutrinas a respeito dele, e está confiante de que, portanto, está justificado e seguro para sempre, enquanto ao mesmo tempo vive na prática do pecado, a justificação desse homem passa a ser muito duvidosa. É importante mantermos em mente o duplo significado e influência da doutrina da justificação. Todos os homens compartilham da mesma necessidade. Todos pecaram e estão distantes da glória de Deus, mas a mesma graça que revela a doença também oferece a cura. A salvação não é conquistada por mérito humano, mas recebida pela fé em Jesus Cristo, e essa fé verdadeira sempre produzirá uma vida transformada. Pois se a salvação é um presente da graça, porque ainda tentamos merecê-la por nossas próprias forças? E se afirmamos ter fé em Cristo, onde estão os frutos dessa fé em nossa vida diária? É importante pensar em tudo isso enquanto oramos para finalizar o último episódio desse capítulo. Aleluia! Não podemos, o ser humano adora extremos. Uma hora ele está dogmático demais e esquece da prática, outra hora ele está na prática demais e esquece da doutrina e da fé. Senhor, nós reconhecemos que somos falhos e incapazes de alcançar Tua justiça por nós mesmos. Obrigado, porque em Cristo nós encontramos redenção, perdão e esperança. Produz em nós uma fé viva, Senhor, que transforme nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes e ações para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua adoração. Amém, amém e amém. No próximo episódio nós continuaremos explorando a carta aos Romanos. No capítulo 4 a gente vai ver como Abraão se torna um exemplo vivo dessa justificação pela fé. Não perca, próximo episódio vai ser bênção demais. Deus continua sendo bom o tempo todo, independente das circunstâncias. Não deixe de acreditar. Deus abençoe grandemente sua vida. Até breve. Tchau, tchau.